Esta é a história de um homem que parecia ter decifrado o código da vida. Ricardo não era apenas bem-sucedido, ele era a própria imagem do sucesso. Sua empresa de tecnologia, construída do zero, figurava em revistas de negócios e seu nome era sinônimo de inovação e prosperidade. Ele vivia em uma casa que mais parecia uma obra de arte arquitetônica, dirigia carros que muitos apenas sonhavam em tocar e proporcionava à sua família um conforto absoluto. Para ele, a vida era um jogo de estratégia no qual ele sempre vencia. Cada investimento se multiplicava, cada risco calculado trazia recompensas exponenciais. Ele acreditava que sua mente afiada e sua ética de trabalho incansável eram uma fortaleza impenetrável contra o fracasso. O mundo era um tabuleiro e ele movia as peças com maestria, convencido de que o controle estava e sempre estaria em suas mãos firmes e decididas. Porém, o mercado financeiro é como o oceano, calmo na superfície, mas com correntes imprevisíveis em suas profundezas. Uma crise global, súbita e avassaladora atingiu seu setor como um tsunami. Contratos foram cancelados, investidores desapareceram e as linhas de crédito secaram da noite para o dia. O que era sólido e inabalável começou a rachar, mostrando a fragilidade de tudo o que ele havia construído com tanto esmero. Em menos de 6 meses, o império ruiu. A empresa faliu, a casa foi hipotecada, os carros foram vendidos e as economias se tornaram pó. Ricardo se viu exatamente onde começou, mas com o peso esmagador da perda e da responsabilidade. Ele não perdeu apenas dinheiro. Ele perdeu sua identidade, seu status, o pedestal sobre o qual havia construído toda a sua percepção de valor próprio como homem e provedor. Ele se viu sentado no chão de um pequeno apartamento alugado, o silêncio ecoando a ausência de tudo o que antes preenchia sua vida. O que restava quando as posses, o poder e o prestígio eram arrancados de você? No fundo do poço, despojado de tudo, ele se deparou com a pergunta mais aterrorizante de sua vida. Quem era ele, de verdade, sem tudo aquilo? Naquele silêncio ensurdecedor do apartamento vazio, a primeira reação de Ricardo foi a raiva, seguida por uma amarga autopiedade. Ele repassava cada decisão, cada movimento, torturando-se com "e-sis" que não levavam a lugar nenhum. A vergonha o impedia de procurar velhos amigos, e o orgulho ferido o isolava. Para o mundo, ele havia desaparecido. Para si mesmo, ele sentia que havia deixado de existir, tornando-se apenas um fantasma do sucesso. Os dias se arrastavam em uma monotonia cinzenta. Ele mal comia, mal dormia. Sua energia, antes canalizada para fechar negócios milionários, agora se esvaía em apatia. Ele se tornou um espectador da vida, observando pela janela pessoas correndo para seus trabalhos, vivendo suas rotinas, enquanto a sua própria havia sido demolida. A sensação não era de recomeço, mas de um final definitivo. Um ponto final que ele mesmo não sabia como escrever. O verdadeiro catalisador de sua mudança não foi um grande evento, mas um detalhe quase invisível. Um dia, forçado a sair para comprar pão, ele parou em uma praça. Ali, observou um velho senhor alimentando pombos com um sorriso genuíno, uma senhora regando flores em um canteiro público. Ninguém ali tinha um império, mas possuíam uma serenidade que ele, em seu auge, jamais conhecera de fato. Naquele instante, algo sutil mudou. Ele percebeu que, mesmo sem um centavo no bolso, ele ainda tinha o sol aquecendo seu rosto, o ar enchendo seus pulmões e a capacidade de caminhar livremente. Eram coisas tão básicas, tão fundamentais, que ele as havia ignorado por toda a vida, considerando-as garantidas. A perda material devastadora aguçou seus sentidos para a riqueza que não podia ser comprada ou vendida no mercado de ações. Aquela pequena observação foi como uma semente plantada em solo árido. Ele voltou para o apartamento não com um plano, mas com uma nova percepção.
Ele havia perdido tudo o que era supérfluo, mas o essencial ainda estava lá, intacto. A questão agora não era como recuperar o que perdeu, mas o que ele poderia construir com os alicerces que sempre estiveram presentes, mas que ele nunca havia notado antes. O processo de reconstrução de Ricardo foi tudo menos glamouroso. Não houve uma ideia de negócio genial que o tornou milionário novamente da noite para o dia. Pelo contrário, seu primeiro passo foi dolorosamente humilde. Ele viu um anúncio para um trabalho de zelador em um prédio comercial. Engolindo o orgulho, ele se candidatou e conseguiu o emprego. Aquele que antes comandava reuniões em salas de vidro, agora limpava essas mesmas salas. No início, cada tarefa era um lembrete de sua queda. Limpar o chão, trocar lâmpadas, consertar pequenas coisas. Era um trabalho físico, repetitivo e, para sua antiga identidade, humilhante. Mas com o tempo, algo inesperado aconteceu. Ele começou a encontrar uma estranha satisfação na simplicidade do trabalho bem feito. Havia uma honestidade em consertar algo com as próprias mãos, que nenhum de seus negócios anteriores havia lhe proporcionado. Ele começou a conversar com as pessoas do prédio, a recepcionista, o segurança, os funcionários dos escritórios. Ele ouvia suas histórias, seus problemas, suas pequenas alegrias diárias. Pela primeira vez, ele estava genuinamente conectado com as pessoas, não pelo que elas poderiam lhe oferecer, mas simplesmente por quem elas eram. Ele estava construindo um tipo diferente de rede, uma rede humana baseada em empatia e respeito mútuo. Se você já se sentiu no fundo do poço, saiba que o primeiro passo para sair não precisa ser gigante. Às vezes, é apenas um pequeno ato de humildade. Se essa jornada de reconstrução ressoa com você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Histórias como a de Ricardo nos mostram que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos. Com o pequeno salário que ganhava, ele começou a pagar suas dívidas, centavo por centavo. Ele aprendeu a viver com um mínimo, descobrindo uma liberdade que a abundância nunca lhe dera. A ausência de pressão para manter um estilo de vida luxuoso o libertou. Ele não estava mais correndo atrás de mais, mas aprendendo a valorizar o suficiente. Sua nova vida era pequena, mas era real, sólida e o mais importante era sua. Então, como alguém chega ao ponto de agradecer por ter perdido tudo? A gratidão de Ricardo não era uma negação da dor ou um contentamento masoquista com o sofrimento. Era algo muito mais profundo. Ele não agradecia pela falência ou pela humilhação. Ele agradecia pela clareza que a ausência de tudo mais lhe trouxe. Foi preciso perder a visão periférica cheia de distrações para focar no que realmente importava. Ele começou um diário simples. Todas as noites, antes de dormir, ele escrevia 3 coisas pelas quais era grato naquele dia. No começo parecia forçado. Grato pelo pão, grato por ter um teto. Mas com a prática, ele começou a notar mais e mais coisas. A gentileza de um estranho, o sabor de um café quente, a sensação de dever cumprido após um dia de trabalho honesto. A gratidão se tornou uma lente. Essa prática o transformou. Onde antes via fracasso, começou a ver uma oportunidade de se reinventar. Onde via perda, começou a enxergar a liberdade das amarras do materialismo. O homem que perdeu tudo e mesmo assim agradeceu, não era um santo, mas alguém que entendeu uma verdade fundamental. A felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com uma perspectiva de apreciação. Ele percebeu que sua antiga busca por sucesso era, na verdade, uma busca por validação externa. Ele precisava que o mundo lhe dissesse que ele era valioso. Agora, seu valor vinha de dentro de sua capacidade de ser útil, de sua resiliência, de sua recém-descoberta paz interior. Agradecer pela perda foi agradecer pela chance de encontrar a si mesmo de verdade, pela primeira vez em sua vida, longe dos aplausos e dos holofotes. Essa mentalidade se tornou sua nova fundação.
Uma fundação não construída sobre ativos financeiros voláteis, mas sobre um pilar inabalável de contentamento e propósito. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas em sua capacidade de encontrar valor e beleza no ordinário. E essa era uma fortuna que nenhuma crise econômica poderia jamais lhe tirar. A questão que restava era que tipo de vida ele construiria sobre essa base. A vida que Ricardo construiu sobre essa nova fundação não se parecia em nada com a anterior, e isso era sua maior bênção. Com o tempo, usando suas habilidades de conserto e sua nova reputação de homem honesto e trabalhador, ele abriu uma pequena empresa de manutenção e reparos. Não era uma startup de tecnologia escalável, mas um negócio local, sólido, que servia à sua comunidade e lhe dava um sustento digno e honrado. O sucesso agora era medido de outra forma. Era medido pelo alívio no rosto de uma senhora idosa quando ele consertava um vazamento, pela confiança que os clientes depositavam nele, pelo respeito que ele conquistou não por seu dinheiro, mas por seu caráter. Ele empregou outras 2 pessoas, dando-lhes uma oportunidade, e encontrou mais alegria nisso do que em qualquer bônus milionário que já recebera em sua vida passada. Sua relação com a família também se transformou. Sem a pressão e a ausência causadas pela busca incessante por mais, ele se reconectou com sua esposa e filhos em um nível muito mais profundo. Ele tinha tempo para jantares em família, para passeios no parque, para conversas reais. Ele trocou uma mansão vazia por um lar cheio de afeto. Ele percebeu que o que sua família sempre quis não eram luxos, mas sua presença. O resultado de sua jornada foi, portanto, uma transformação duradoura. Ele não recuperou sua fortuna, mas encontrou uma riqueza muito maior. Uma riqueza de propósito, de relacionamentos e de paz interior. Sua vida se tornou um testemunho de que o verdadeiro valor não está no que você tem, mas em quem você se torna quando não tem nada. Uma lição aplicável a qualquer um, em qualquer circunstância. A história de Ricardo, o homem que perdeu tudo e mesmo assim agradeceu, nos ensina que nossos maiores colapsos podem ser, na verdade, nossas maiores reconstruções. Qual perda em sua vida pode estar escondendo uma oportunidade de encontrar um significado mais profundo? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Se esta história te inspirou, compartilhe com alguém que precise ouvi-la hoje. A verdadeira virada começa quando mudamos a forma como olhamos para as nossas quedas.